Fluminense anuncia oficialmente acerto com jovem promessa e o tricolor busca duas contratações nessa janela de transferência. A gente vai falar um pouquinho também sobre o próximo compromisso do Flusão contra o Palmeiras. O nosso adversário tem um desfalque importante para encarar o Flusão no Maracanã. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Na tarde dessa segunda-feira, dia 21 de julho, o Fluminense anunciou oficialmente o acerto com o zagueiro Fábio José, de 16 anos. O Fábio José é atleta da equipe sub-17 tricolor nesse momento e assinou o seu primeiro contrato profissional com o Flu. Esse novo vínculo vai até maio de 2028 e o jogador, que também é conhecido como Fabão, também já tem passagens pela seleção brasileira sub-16. Então, Fluminense firmando esse contrato profissional com essa jovem promessa da sua equipe sub-17, a fim, né, claro, de não ter problemas contratuais lá na frente, ter jogador valorizado sempre, tanto internamente quanto para o mercado, para o Fluminense acabar não perdendo essas promessas. A gente está vendo a situação do Riquelme Felipe bastante delicada, saiu informação lá no Mundo Deportivo da Espanha sobre a questão do vínculo do jogador. Então, o Fluminense tentando se precaver, assina esse primeiro contrato oficial com o Fábio José, o Fabão, zagueiro da equipe sub-16 tricolor. O próximo compromisso do Flusão pelo Brasileirão é no Maracanã, na quarta-feira, dia 23, às 7 da noite, contra o Palmeiras. Renato Gaúcho falou até na coletiva de ontem, depois do Fla-Flu, que o Fluminense, né, de fato, pegou desde que retornou ao Brasileirão o Cruzeiro, que hoje é o líder da competição, depois o Flamengo, que é o atual vice-líder. Próximo compromisso, outra pedreira, vamos pegar o Palmeiras, atual quarto colocado, às 7 da noite lá no Maracanã. E aí, já pensando na partida, claro, né, muito questionamento sobre como que o Fluminense vai para esse jogo. O Renato Gaúcho utilizou um 4-3-3 contra o Cruzeiro. Naquela altura a gente ainda tinha o John Arias, foi Arias por um lado e Soteldo por outro. Contra o Flamengo, ele voltou com os três zagueiros muito usados no Mundial, deixou Canóbio e Everaldo lá na frente, usou o Lima como esse terceiro homem de meio campo. Então, algumas definições a serem feitas do Flusão para essa partida de quarta-feira, mas o que a gente já sabe é sobre o nosso adversário, que já tem um desfalque confirmado para essa partida. O zagueiro Bruno Fux tomou o terceiro cartão amarelo e não irá enfrentar o Fluminense no Maracanã nessa quarta. De acordo com informações da Netflu, o provável substituto é o também zagueiro Micael. Abel Ferreira aí, portanto, tendo que pensar no que fazer com esse time do Palmeiras com a ausência do Bruno Fux para encarar o Flusão no Maracanã nessa quarta-feira. Falando um pouquinho de mercado da bola, a gente tem duas informações importantes sobre interesses do Flusão no mercado, jogadores que o Flu quer contratar ainda nessa janela. Não é segredo para ninguém que o Flusão está no mercado buscando reforços, sobretudo um substituto para o John Arias, mas outras opções, outras posições também não são descartadas. O Marcelo Neves, do GE, falou sobre duas frentes que o Fluminense tem para tentar se reforçar no mercado da bola. Quero começar falando sobre a possibilidade que o Marcelo Neves trouxe para a gente do Fluminense contratar ainda nessa janela um centroavante. A gente sabe que o John Kennedy retornou de empréstimo junto ao Pachuca. O Fluminense tinha emprestado ele por um ano, mas pagou uma taxa à equipe mexicana para ter o John Kennedy 6 meses antes. Já chegou a entrar no segundo tempo desse jogo contra o Flamengo, o agora camisa 99 do Flusão. Além do JK, a gente tem o Everaldo, que foi titular contra o Flamengo, e o Germancano, que tem sido, né, o titular do Fluminense, mas acabou ficando de fora desse jogo contra o Flamengo. A princípio, opção técnica. O Fluminense não falou nada sobre a ausência do Germancano, se foi por alguma lesão ou não. Quando esse tipo de coisa acontece, em geral, é por uma opção técnica. Mas vale lembrar, né? Recentemente a mãe do Germancano acabou falecendo. A missa de sétimo dia bate mais ou menos por agora, né? Então, provavelmente, assim, tô especulando, não é uma informação, tá? Mas é bem possível que o Germancano esteja envolvido com essas questões, né, pessoais dele ali, uma situação muito delicada que ele tá vivendo na sua vida. Mas o Marcelo Neves, do GE, falou que o Fluminense não descarta contratar mais um centroavante ainda nessa janela. Eu tenho até as aspas do que ele disse no podcast do GE.
E digo agora para vocês, existe um desejo de centroavante. Ainda há uma avaliação se o Fluminense vai contratar ou não um centroavante. Não tem especulações ainda. Estamos naquela fase de consulta ao mercado. Há a possibilidade do Fluminense buscar um centroavante nessa janela. Tá aí, então, o que disse o Marcelo Neves sobre essa busca tricolor. Assim, eu acho que o Fluminense precisa, sim, ir ao mercado contratar um centroavante. Opinião, uma coisa. Mas o meu achismo vai por outro lado. Eu acho que o Fluminense, justamente por ter trazido de volta o John Kennedy, vai entender que essa posição está bem servida. Agora, a grande questão é, claro, a janela está ainda aberta. A gente sabe que no Fluminense as ideias mudam muito rápido, né? Você joga 2 jogos, o Fluminense muda muito as suas opiniões. Então, existe, claro, a possibilidade disso mudar. O Marcelo Neves já fala agora nessa possibilidade de contratar um centroavante. Eu gostaria, sim, tá? Acho que para um time como o Fluminense, a gente tem um elenco, ao meu ver, e isso não é ser engenheiro de obra pronta, falar agora porque a gente perdeu 2 jogos, porque quem acompanha a Central Fluminense há mais tempo, já desde o começo do ano, sabe que a minha opinião sempre foi essa, de que o nosso elenco é bem limitado. Claro, a nível futebol brasileiro, a gente está na parte de cima, claro, mas não é um grande elenco, a gente não tem peças maravilhosas. Então, quando você tem um elenco dessa, é a maneira que eu enxergo, tá mais fragilizado, o que eu entendo de futebol é o seguinte: você precisa ter um goleiro muito bom, que te garanta lá atrás, a gente tem o Fábio, mas você precisa ter um centroavante muito bom que te garanta vários gols na temporada. E hoje o Fluminense não tem isso. O Germancano tá muito mal, já desde o ano passado. O Everaldo nunca foi de garantir gol em lugar nenhum. E o John Kennedy, a gente sabe, tecnicamente é um cara muito acima da média, mas tem todas as suas questões que atrapalham com que ele desenvolva o seu futebol. O John Kennedy, nesse momento, sendo muito sincero para vocês, para mim uma grande incógnita, uma aposta que o Fluminense tem ali no seu elenco, uma aposta caseira, um jogador que a gente já conhece. Mas eu acho até de maneira, assim, um pouco hipócrita, vamos botar dessa maneira, essa aposta que o Fluminense volta fazendo jogador, porque 6 meses atrás o John Kennedy era visto como descartável, tanto é que foi emprestado ao Pachuca do México. E aí 6 meses depois, ele até teve uma fase boa lá no futebol mexicano, mas depois, recentemente, estava como reserva lá no Pachuca, não estava se destacando. E aí o Fluminense traz de volta como solução. Eu não enxergo isso como adequado, mas é o que está acontecendo. A gente tem essas 3 peças. O Marcelo Neves fala pra gente que existe a possibilidade do Flu ir ao mercado por mais um jogador, mas ele reforça aqui, né? Não tem especulação, tá na fase de consulta ao mercado, etc e tal. Então é uma situação um pouquinho mais delicada nessa posição. É bastante diferente da situação da ponta direita, onde a gente perdeu o John Arias e já temos algumas especulações, algumas novelinhas rolando. Vamos falar sobre isso, só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense, que se amarra em saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, pro da Mata de Petrópolis, pro Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, pro Milton Frank de Ipanema, Minas Gerais, e pro James de Gurupi, lá no Tocantins. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa situação então da busca do Fluminense por um substituto para o John Arias. Essa informação quem também traz pra gente é o Marcelo Neves do GE, que reforça que o principal alvo tricolor para a posição no mercado é de fato o Marino Inestrosa, atacante de 23 anos do Atlético Nacional da Colômbia. Mas de acordo com o Marcelo Neves, existe uma pequena novela quanto a esse assunto nesse momento. Por quê? Porque o Botafogo já se interessou nesse jogador até antes do Fluminense. E aí, quando fez lá a sua proposta, se não me engano foram 5 milhões de dólares, isso foi recusado pelo Atlético Nacional e o Atlético Nacional pediu 10 milhões de dólares, cerca ali de 55,4 milhões de reais, para liberar o atacante. O Marcelo Neves falou que ele ouviu que por 8 milhões de dólares, cerca de 44,3 milhões de reais, o time colombiano toparia liberar o jogador. No caso ali do próprio Botafogo, Fluminense, fazerem de fato uma proposta oficial. Também saiu informação de que o Palmeiras estaria interessado no Inestrosa. Mas o Marcelo Neves traz pra gente que o Fluminense não tem esse valor para investir na contratação. O Fluminense não tem 8 milhões de dólares para desembolsar agora pelo Marino Inestrosa. E aí entra a situação toda da novela, tá? Porque a gente sabe muito bem, já há bastante tempo, que o Atlético Nacional tem interesse no Kevin Serra.
Serna, né, saíram diversas especulações sobre ele, se fica ou não fica no Fluminense. 2 clubes muito interessados, o Alianza Lima do Peru, que era sua antiga equipe, e também o Atlético Nacional da Colômbia. Por coincidência, é o time do Marino Inestruça. E de acordo com o Marcelo Neves, o Atlético Nacional mostra essa possibilidade, digamos assim, para o Fluminense. Olha, você envolve o Kevin Serna aqui, vai abater com o Serna parte desse valor, você paga uma grana bem menor do que esses 10 milhões, 8 milhões, e bem menor do que os 10 ou 8 milhões, tá? E aí você ainda cede o Kevin Serna. Só que o que acontece, tá? O Fluminense não está muito disposto a isso, porque o Renato Gaúcho conta com o jogador, entende que o Kevin Serna vai ser uma peça importante ao longo da temporada, então não quer liberá-lo para o Atlético Nacional. Então essa negociação agora está mais ou menos emperrada. E aí tem um outro detalhe importante, que justamente por conta dessa presença do Botafogo na negociação, outro clube interessado no atacante colombiano, isso faz com que essa corda, digamos assim, né, foi até a expressão que o Marcelo Neves usou, seja puxada para cima. Ou seja, o Atlético Nacional não vai ceder de abaixar esses valores da negociação com o Fluminense, porque ele sabe que tem o Botafogo na jogada também interessado no jogador, que é um clube que a gente sabe tem dinheiro. O Botafogo pode chegar lá e pagar 8, 10 milhões de dólares no Inestruça. A questão é se ele acha que vale, mas se achar que vale, o Botafogo tem essa grana para investir. Não é o caso do Fluminense. Então, o Atlético Nacional tem motivos para fazer esse jogo duro, justamente porque sabe que o Botafogo, o outro interessado, tem dinheiro. Palmeiras também, que é mais um interessado, também tem dinheiro. O Inestruça falou ultimamente aí, nos últimos dias, que está muito feliz no Atlético Nacional, que tem contrato, que não pensa em trocar de equipe. Mas a gente sabe que esse tipo de declaração é bem protocolar de jogador. Se chegar algo interessante, tanto de Fluminense, Botafogo, Palmeiras ou alguma outra equipe, claro que a possibilidade do jogador acabar se transferindo existe sim. Então, de momento, essa é a possibilidade, tá? O Fluminense quer contratar o Inestruça, entende que ele é o substituto ideal do John Arias, só que o valor assusta, né? A gente já conhece muito bem essa expressão, valores assustam aqui no Fluminense. Os valores assustam, tem a possibilidade do Serna ser envolvido, mas o Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, quer contar com o camisa 90 para o segmento da temporada, então não quer envolvê-lo nessa negociação. Dando rapidamente a minha opinião, eu concordo, tá, parcialmente com essa ideia do Renato. Eu até acho que o Inestruça tem mais potencial do que o Kevin Serna. Eu não sou o maior fã do Serna tecnicamente falando, acho que é um jogador bastante limitado, mas que dentro da sua limitação é uma peça útil e que já mostrou o que pode entregar. Não vai entregar o que o John Arias entrega, mas ele tem ali um futebol mínimo que ele é capaz de entregar aqui no Fluminense. É um cara que já está adaptado, isso é uma tecla que eu bato bastante. O Renato até falou na coletiva de ontem sobre a situação do Lescano e do Lavega que não jogam, tem muito a ver com a adaptação também. Então o Inestruça, por mais que seja um cara já mais pronto, destaque no futebol colombiano, destaque no Atlético Nacional, se eu não me engano teve um jogo agora da Libertadores que ele comeu a bola, que começou a chamar muito a atenção também. Então assim, por mais que seja um cara que tenha um teto maior, eu quero ele no Fluminense, sim, mas eu não estaria muito afim de fazer essa troca pelo Kevin Serna. Acho que o Fluminense deveria buscar outras maneiras de trazer o jogador sem perder uma peça importante no elenco, porque bem ou mal, o Serna hoje é uma peça importante no elenco, a gente está com escassez de atacantes. Então se você perde, você traz o Inestruça, mas perde o Serna, ao meu ver você ainda vai ter que ir no mercado contratar mais um jogador para a posição. A gente sabe como é que é isso, é bastante complicado, bastante delicado. Então, minha expectativa é que o Fluminense consiga uma outra saída aí, consiga trazer o Inestruça sem liberar o Kevin Serna. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero saber de você, torcedor tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você negociaria o Kevin Serna para ter o Inestruça ou concorda comigo? Acho que o Fluminense precisa arrumar um outro meio para ter os dois jogadores ainda nessa temporada com a camisa do Flusão. Então deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.